Oi, gurias! Sejam bem-vindas a mais um vídeo do Talk CB, o nosso espaço onde falamos de saúde feminina com profundidade, como vocês merecem, além do consultório. O tema de hoje: por que o cérebro feminino responde diferente ao estresse, à ansiedade e oscilações hormonais ao longo da vida. Que tema importante, né? Vamos falar sobre um órgão que muita mulher esquece e também faz parte da saúde feminina: o cérebro. Homens e mulheres não adoecem do mesmo jeito. O cérebro explica parte disso. Vamos começar com um dado que deveria estar em todas as conversas de saúde. As mulheres representam quase 2/3 dos casos de Alzheimer no mundo. Uma mulher com mais de 65 anos tem o risco de 1/6 de desenvolver a doença, enquanto o homem de 1/11. E não é só o Alzheimer, as mulheres têm o dobro de risco de depressão e ansiedade ao longo da vida. Tem mais a enxaqueca, mais insônia, mais queixas cognitivas da meia-idade. Durante muito tempo, a medicina travou o corpo masculino como um padrão e o feminino como uma variação, mas os cérebros são diferentes e a trajetória da saúde também. Então vamos começar pela puberdade, que é o primeiro grande marco hormonal. Aqui a grande diferença cerebral inicia na adolescência entre homens e mulheres. Com a chegada da puberdade, os ovários começam a produzir estradiol e progesterona em grande quantidade. E esses hormônios não vão somente para o útero, eles também vão para o cérebro. O cérebro feminino tem receptores de estrogênio espalhados por toda a área da memória, do humor, do estresse, do sono, como o hipocampo e a amígdala. Durante a adolescência, esse banho hormonal promove uma reorganização do sistema GABA, que é o principal sistema inibitório do cérebro. Isso significa que desde cedo o cérebro feminino ele é moldado para responder de forma mais sensível ao ambiente hormonal e também ao estresse. E isso não é uma coincidência. Transtornos de ansiedade começam a aparecer mais em meninas, justamente depois da puberdade. O ciclo menstrual, o cérebro muda a cada mês. E depois da puberdade, a mulher entra numa fase reprodutiva e o cérebro continua respondendo a flutuações hormonais do ciclo menstrual. Os estudos de neuroimagem mostram que o hipocampo e a amígdala, áreas centrais para a memória e emoção, mudam de atividade e até de volume ao longo do ciclo, acompanhando subidas e descidas do estradiol e da progesterona. E isso aqui explica porque algumas mulheres sentem mais ansiedade, sensibilidade emocional, mais dificuldade de concentração na fase pré-menstrual. O cérebro masculino não passa por essa montanha-russa ao longo do mês. A testosterona tem flutuação ao longo do dia, mas nada comparável a essa variação cíclica feminina. Isso ajuda a entender por que as queixas de humor e ansiedade são muito mais frequentes e cíclicas nas mulheres. E na gestação e pós-parto? Aqui a maior revolução cerebral que existe. Se o ciclo menstrual já movimenta o cérebro, a gestação é uma verdadeira revolução. Durante a gravidez, os níveis de estradiol e progesterona sobem de forma abrupta e depois do parto despencam em 48 horas. E nesse período o sistema GABA, lembra dele, né? Aquele sistema que acalma o nosso cérebro, passa por mudanças muito profundas. As concentrações do GABA no cérebro diminuem no final da gestação e demoram a se recuperar no pós-parto. Essa queda pode ser um dos gatilhos para a depressão pós-parto, uma condição que afeta 1 a cada 7 mulheres e ainda é muito negligenciada, gurias. Os estudos vêm mostrando que a capacidade do cérebro em se adaptar a mudanças hormonais varia de mulher para mulher. E isso pode explicar por que desenvolvem sintomas psiquiátricos, algumas e outras não. Agora, gurias, chegamos na
na fase da perimenopausa e menopausa. Aqui é uma fase onde o cérebro sente a queda do estrogênio. Chegamos na fase que mais impacta o cérebro feminino depois da puberdade, a transição menopausal. O estrogênio é neuroprotetor. Ele vai proteger os neurônios, estimula a formação de sinapses e melhora o fluxo sanguíneo cerebral, reduzindo a inflamação e ainda ajuda a limpar proteínas tóxicas, beta-amiloides, aquela que acumula no Alzheimer. Quando o estrogênio cai na menopausa, esse escudo protetor começa a se desfazer. E não é à toa que mais de 70% das mulheres na perimenopausa relatam brain fog e ainda uma sensação eu não estou raciocinando direito. E além disso, mais de 70% reportam estresse e ansiedade aumentadas. Esses números vêm de uma pesquisa com 19 mil mulheres americanas publicada em 2025. E aqui vai um dado importante. A menopausa antes dos 45 anos, seja natural ou seja por retirada cirúrgica dos ovários, está associada a um risco aumentado de demência, principalmente a longo prazo. Esse dado não é para alarmar ninguém, mas para mostrar que essa discussão precisa entrar no consultório. E temos a janela crítica da meia-idade. Dos 40 aos 65 anos é a janela de oportunidades, onde há a prevenção da demência e AVC nas mulheres. É nessa fase que convergem as mudanças hormonais, metabólicas, vasculares e neurológicas. E existe uma hipótese, a janela de oportunidade. Ela sugere que a terapia hormonal, quando indicada próxima à menopausa ou nos primeiros 10 anos, vai traduzir o maior benefício ósseo, cardiovascular e neuroprotetor, além da melhora da qualidade dos sintomas da mulher nessa fase, ou seja, o relógio importa. O tempo de início da reposição hormonal é crucial a longo prazo. A mulher não precisa esperar ter sintomas graves para começar o cuidado do cérebro. A prevenção começa na perimenopausa e passa pelo sono, alimentação anti-inflamatória, musculação, controle do estresse e, em alguns casos, avaliação de terapia hormonal. E o que tudo isso significa? Gurias, o cérebro da mulher responde diferente ao estresse e às oscilações hormonais. E não é porque é mais fraco, mas porque é mais sensível e mais maleável. E essa plasticidade pode ser alinhada se a gente soubesse cuidar. Os homens têm suas próprias vulnerabilidades, mas a trajetória feminina tem marcas biológicas muito específicas. Puberdade, ciclo, gestação, menopausa, e elas afetam o funcionamento cerebral. Ignorar isso pode levar a um diagnóstico e perdermos a oportunidade da prevenção. Se você sente que a sua cabeça não é mais a mesma, se a sua memória está falhando e a sua paciência está no limite, certamente não é frescura. Pode ser o seu cérebro respondendo a um corpo que está em mudança. Não normalize sofrer calada. Busque avaliação, busque entender o que está acontecendo com você. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like e se inscreve no canal. Compartilha com aquela amiga que anda esquecendo as palavras no meio da frase. Beijo, gurias. Até o próximo talk.